Eu venho ressaltando bastante a questão das ações comunitárias, das pessoas, dos anônimos que trabalham, mesmo com as restrições e limitações, não deixam de ter iniciativas que ajudem outras pessoas. E tem várias ações nesse sentido em Erechim, de várias entidades. E eu estou falando bastante nisso porque a comunidade se adequou, ela viu a necessidade, percebeu que não tinha o que fazer e está agindo conforme pode. Conforme chegam alimentos lá na entidade, se faz comida, se entrega para as famílias carentes, se busca dar um atendimento, enfim, fazer aquilo que é preciso num momento como esse, que requer muito das pessoas. Mas o que a gente não vê acontecer, e aí já estamos há muitos dias aguardando, a pandemia do coronavírus consome as pessoas fisicamente, mentalmente, né? Consome recursos, principalmente da área da saúde, e o que a gente não vê, ou melhor, o que a gente vê é um governo federal demorando para liberar frações de recursos para os municípios fazerem frente a essa situação. E isso casa com uma outra situação que a gente vem falando há muito tempo aqui. A situação só não é pior aqui no Alto Uruguai, porque existe sim um grau de organização, existe uma mobilização dos prefeitos, da sociedade, enfim, em lidar com isso, e tem minimamente uma estrutura montada para absorver o que está acontecendo, porque senão seria muito, muito mais complicado tudo o que está acontecendo. E é justamente por ter as gestões organizadas, os municípios já terem mudado há muito tempo a maneira de fazer política e gestão pública, é que consegue se dar uma resposta efetiva, mesmo com a omissão do governo federal em não liberar os recursos para o Alto Uruguai. Quer dizer, não chega, os recursos não chegam. Por que demora tanto? Não se trata, e aí tu vê como que as coisas são no Brasil. Se necessidade de primeira ordem, que é saúde, demora, tu imagina as outras coisas. O dinheiro, e isso é a nossa história. Para fazer uma obra demora 30 anos, se é que a obra vai sair do papel. Caso da Transbrasiliana, que está há 40 anos aí esperando recursos. Talvez agora dê um passo, mas é muito demorado. E não tem por que ser tão demorado. Quer dizer, a gestão pública, e aí vai e nessa entra o governo federal e o governo estadual, quer dizer, tem que mudar, eles têm que perceber a necessidade e têm que começar a ter sensibilidade com as pessoas, humanidade, eu diria, e fazer a máquina andar, porque existe também uma estrutura nesses órgãos, nesses entes federados, capaz de fazer com que as coisas andem, mas tem que ter prioridade. Não pode ficar tanto tempo para liberar um dinheiro, que é uma mixaria no final de contas, que não vai nem vai fazer aí, vai auxiliar sim, mas é muito pouco. Quer dizer, por que existe tanta demora em se tratar coisas, se atender demandas tão sérias? Se existe uma hora para mudar, começar a mudar, seria essa. Mas o que se percebe, e aí no meu entendimento, não vai mudar. Porque se as pessoas precisam, se a sociedade quer um retorno do Estado, e elas estão morrendo e o Estado não está dando esse retorno, nunca vai mudar. Mas jamais. E não quero ser negativo. É simplesmente olhar para a realidade e constatar. Se na morte as pessoas não conseguem ter um mínimo de atendimento, se a morte não consegue ser emergencial e ser uma urgência, então quando que vai ser?
Se no fim, se vai acabar a vida das pessoas e isso não é uma urgência, então quando se vai ter uma urgência nesse país? Nunca. Nunca, nunca e nunca. Eu quero viver para ver isso acontecer, mas pelo jeito não vai acontecer. É isso aí.